Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Fizeram a lição de casa, mandaram por e-mail do professor? Então vamos à correção. Página 169. Exercício 1 da página 169. Escreva cada expressão por meio de um único radical. Então a gente tinha que transformar as expressões em uma única raiz, né? Vamos ao exercício A. Aqui, olha, a gente já pode aqui transformar aqui em uma única raiz, né? Porque é uma raiz cúbica de outra raiz cúbica de 2 elevado a 6, né? Então aqui a gente pode multiplicar os índices, né? E encontrar uma única raiz. Então, vamos lá, ó. Vamos manter aqui a raiz 12 de 7 elevado a 8, né? E aí a gente multiplica isso por raiz nona, né? Porque é 3 vezes 3, né? De 2 elevado a 6. E aqui, ó, como é que a gente resolve isso aqui? Vamos colocar em forma de potência fracionária para a gente visualizar melhor, tá? Ó, em forma de potência fracionária, essa raiz 12 de 7 elevado a 8 vai ficar como 7, né? A base da potência. 8 é o numerador do expoente. E 12, que é o índice, vai virar o denominador, né? Vezes, aqui o 2 fica de base, né? O 6 o numerador. E o 9, que é o índice, vai ficar como denominador. Agora, aqui, olha, percebam que as frações, né, dos expoentes, a gente pode simplificar, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai deixar os dois expoentes iguais, tá? Para poder trabalhar com a propriedade dos radicais de raiz de multiplicação. Olha só, 8 e 12, né? A gente pode simplificar por 4, né? Então divide por 4 em cima e divide por 4 embaixo. E aí vai ficar 8 dividido por 4, 2. E 12 dividido por 4, 3, né? Então isso aqui é uma fração equivalente a 8 sobre 12. E aqui também a gente pode simplificar o 6 e o 9, né? Vamos dividir o 6 e o 9 por 3. E aí 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então aqui também vai ficar 2 terços. 2 terços também é uma fração equivalente a 6 sobre 9, tá? Se vocês fizerem a divisão 6 dividido por 9 e 2 dividido por 3, vai dar o mesmo resultado. Aí vamos reescrever aqui as nossas potências, ó. 7 elevado a 2 terços, né? Vezes 2 elevado a 2 terços, né? 2 elevado a 2 terços também. Como é o mesmo expoente, ó, como é o mesmo expoente, a gente vai conseguir colocar em uma raiz só. Por quê? Ó? Porque esse aqui, ó, 7 elevado a 2 terços, é raiz cúbica de 7 elevado a 2, vezes este aqui, 2 elevado a 2 terços, é raiz cúbica de 2 elevado a 2. Estão vendo que tem o mesmo índice, ó, o índice é 3 nas duas raízes? E a multiplicação, né? Então a gente consegue colocar tudo dentro de uma raiz só. Como é o mesmo índice, ó, raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 7 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, né? E isso aqui a gente consegue ainda escrever da seguinte forma, ó, raiz cúbica, como é multiplicação e o expoente é igual, a gente pode colocar que é 14 ao quadrado, né? Porque é 7 vezes 2, 14, e os dois estão elevados ao quadrado. E aí, por fim, a gente pode escrever que isso é raiz cúbica de 196, né? 14 vezes 14, 196, tá? Então escrevemos em uma única raiz. Tá aqui o resultado, desculpe. Tá aqui. Raiz cúbica de 196. Exercício B. Vamos escrever em uma única raiz, né? Então aqui, ó, é uma divisão, né? Como que a gente pode escrever isso aqui, ó? Raiz sétima de 100, né? Dividido por raiz sétima de 2 elevado a 2. Olha aqui, ó.
notem que o índice é o mesmo, né? Então aqui já dá para a gente escrever em uma raiz só, ó. Raiz sétima, né? De 100 dividido por 2 elevado a 2, que é 4. Então eu vou colocar 4 aqui, ó. E a gente sabe que 100 dividido por 4 é 25, né? Então a gente pode escrever aqui, ó, raiz sétima de 25. Tudo bem? O exercício C está muito fácil, né, pessoal? Olha aqui, é uma raiz dentro da outra, ó. É só multiplicar os índices, né? O índice aqui da raiz quadrada é 2, né? Então é 2 vezes 3, 6, né? Então a gente faz raiz sexta de 10. Tá? Só isso. Tranquilo, né? Exercício 2 da página 169. Observe como Paulo transformou raiz quarta de raiz sexta de 256 em uma raiz cúbica. Então, aqui é o procedimento que ele utilizou, tá vendo? Para chegar na raiz cúbica, né? E aí a questão A, quais propriedades da radiciação Paulo usou? Então, a primeira propriedade que ele utilizou, ó, foi da raiz de outra raiz, né? Raiz n de raiz p de a, ele multiplicou os índices, né, das duas raízes, ó. Então ficou n vezes p, raiz np de a. Tá? Então essa aqui foi a primeira propriedade que ele utilizou. E a outra propriedade que ele utilizou, que é esta parte aqui, ó, é que ele dividiu o índice e o expoente por 8, né? Então ele dividiu o índice e o expoente pelo mesmo número, e aí ele encontrou uma raiz equivalente à original, né? Olha aqui, ó, a propriedade. Raiz n de a elevado a m é igual a raiz n dividido por q de a elevado a m dividido por q, tá? Então são essas duas propriedades que ele utilizou. Questão B do exercício 2, né, da página 169. De maneira semelhante, transforme raiz nona de raiz sexta de 512 em uma raiz sexta. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar, né, os índices das raízes, né? Raiz sexta está dentro da raiz nona, então eu fiz 9 vezes 6, ó. Aí vai ficar uma raiz única, ó. Raiz 54, né, de 512. Só que o 512 eu fiz a decomposição em números primos, ó. Fui decompondo, né? E aí deu 2 elevado a nona, ó. Aí eu substituí aqui o 512, ó. Então ficou raiz 54 de 2 elevado a nona. Aí, o que eu fiz, ó? 54 é múltiplo de 9, né? Então eu dividi 54 por 9 e dividi o expoente 9 por 9 também. Aí ele virou uma raiz sexta de 2, tá? Então tá aqui a raiz sexta que foi pedido. E aí no segundo exercício, era para transformar a raiz quinta de raiz quadrada de 243 em uma raiz quadrada, né? E aí eu fiz aquele mesmo procedimento, né? De multiplicar os índices, né? Daquela propriedade que a gente já viu. Então eu multipliquei o 5 pelo 2, né? Raiz quinta e raiz quadrada. Então 5 vezes 2, né? Aí ficou raiz décima de 243. Aí o 243 eu fui decompondo em números primos também. E aí o resultado foi 3 elevado a 5. Aí eu substituí o 243 aqui de dentro da raiz décima por 3 elevado a 5. E aí aqui a gente consegue dividir o índice 10 por 5 e o expoente 5 por 5, né? 10 dividido por 5 ficou 2 e 5 dividido por 5 ficou 1. Então é raiz quadrada de 3. Está aqui a nossa raiz quadrada. Tudo bem? Item C do exercício 2. Quais propriedades você utilizou na resolução do item B? Então é a mesma resposta do exercício A, né? Do item A, né? Do exercício 2. Olha aqui, ó. A gente usou essa propriedade, né? Da multiplicação dos índices, né? Quando uma raiz está dentro da outra, ó. Raiz n de raiz p de a é igual a raiz n vezes p de a. Tá? Então essa daqui foi a da multiplicação que a gente utilizou aqui, né? Por exemplo. E aí a outra propriedade que a gente utilizou, raiz n de a elevado a m,
é igual a raiz n dividido por q de a elevado a m dividido por q, né? Que é esta parte aqui, ó, que a gente utilizou a propriedade. A gente dividiu tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando, né? Pelo mesmo número, né? Aqui no caso é o q. A gente dividiu aqui, ó, por 5, né? O índice 10 e o expoente 5. Tudo bem? Exercício 3 da página 169. Calcule a área de cada quadrilátero. Então, a área do quadrilátero é dado pela fórmula A igual a lado vezes lado, né? Ou área igual a lado ao quadrado, né? L ao quadrado. E aqui a gente tinha os quadriláteros, né? E as medidas dos lados, ó. Esse aqui é um quadrado, né? Tem a mesma medida, todos os lados. Então era só fazer lado vezes lado, ó. A área é igual a raiz de 10 vezes raiz de 10. Aí, pelas propriedades, né, dos radicais, a gente pode escrever em uma raiz só, né? E multiplicar dentro da raiz aqui o 10 vezes 10, né? E aí a gente tem que raiz quadrada de 10 elevado a 2. Raiz quadrada de 10 elevado a 2 é 10, né? Você corta o índice, corta o expoente, fica 10 centímetros quadrados a área do primeiro quadrilátero. O B era um quadrilátero retangular, né? A gente tem aqui raiz 8, né? Centímetros, né? E aqui, esse lado aqui, raiz 5 centímetros. E aí, a gente faz a fórmula da área, lado vezes lado, ó. A área é igual a raiz 8 vezes raiz de 5. Então, a gente pode escrever em uma única raiz, né? Põe a raiz quadrada de 8 vezes 5. 8 vezes 5 vai dar 40. Aqui, ó, raiz quadrada de 40. E aí, aqui a gente consegue separar, né? A gente pode, pela multiplicação, raiz de 4 vezes 10. Aí a gente pode separar raiz de 4 vezes raiz de 10, né? E aí raiz de 4 é 2, raiz de 10 fica como raiz de 10 mesmo. Então fica 2 vezes raiz de 10. A gente tirou o 4 da raiz, né? Ele é 2 elevado a 2. Tirando a raiz de 4 ficou 2. Tá? Então a área desse quadrilátero é 2 vezes raiz de 10 centímetros quadrados. Ok? Bom, pessoal, de lição de casa, vocês podem fazer os exercícios da página 170, tá? Façam os exercícios, mandem para o e-mail do professor e na próxima aula nós corrigimos. Até a próxima!